Por que animes antigos parecem tão nostálgicos? Você já olhou para uma cena de um anime antigo e sentiu saudade de algo que você não sabe nem explicar? Não é exatamente saudade da sua infância, não é só lembrar de uma época em que você assistia anime na TV ou de quando tudo parecia mais simples. Até porque muita gente que sente isso nem viveu essa época de verdade. Mesmo assim, existe uma sensação estranha. Você olha para a tela e vê uma cena antiga de um personagem parado no final da tarde, uma cidade desenhada com cores mais gastas, um silêncio que dura um pouco mais do que duraria hoje, e aquilo parece familiar. Como se aquela imagem não fosse só uma imagem, mas uma lembrança que alguém colocou na sua frente. E é aí que animes antigos têm algo muito particular. Eles não parecem nostálgicos apenas porque envelheceram. Eles parecem nostálgicos porque carregam uma forma diferente de olhar para o mundo ao redor. Um jeito de olhar mais lento, mais imperfeito, mais silencioso. Um jeito em que a imagem não precisava estar sempre tentando te impressionar. A cena podia simplesmente existir. E hoje isso faz muita falta. A gente vive cercado de coisa rápida. Vídeo curto, corte rápido, conversa rápida, opinião rápida, tudo disputando a atenção o tempo inteiro. Então quando um anime antigo deixa um personagem em silêncio, quando a câmera fica alguns segundos a mais em uma paisagem, quando a música entra sem pressa, aquilo causa um efeito quase físico. Parece que o mundo desacelera um pouco. E acho que é por isso que obras como Cowboy Bebop, Evangelion, Len e Yu Yu Hakusho continuam tão fortes. Não é só porque são clássicos, claro, mas é porque dentro da estética deles existe uma sensação que muita gente procura sem perceber, a sensação de estar presente em alguma coisa. Uma das primeiras coisas que a gente sempre sente nos animes antigos é que a imagem parece ter um peso. Mas como assim? É que não é uma imagem completamente limpa, brilhante e polida. Muitas vezes existe um granulado, sombra mais densa, cores menos saturadas, fundos pintados com mais textura, luzes que parecem mais quentes ou mais tristes. A estética não tenta esconder o fato de que aquilo foi feito com limitações, e justamente por isso que parece mais próxima da gente. Quando você olha para Cowboy Bebop, por exemplo, o mundo, o futuro, não parece novo, ele parece usado. As naves parecem gastas, os lugares têm sujeira, os bares têm uma melancolia própria e os personagens parecem carregar mais história do que dizem em voz alta. Isso combina muito com a própria alma do anime. Cowboy Bebop é uma obra sobre pessoas em movimento, mas que não conseguem escapar completamente do passado. Spike, Faye e Jet vivem viajando, caçando recompensas, atravessando planetas, mas a sensação nunca é de liberdade total. É como se todo lugar por onde eles passassem tivesse alguma marca antiga, alguma coisa mal resolvida, alguma memória presa na parede. E a estética ajuda a transmitir isso sem precisar explicar nada. A imagem deixa você sentir que aquele mundo existia antes da cena começar. Que os lugares têm vida própria, que os personagens não estão só cumprindo uma função na história, mas vivendo dentro de um mundo cansado, bonito e meio quebrado. Evangelion também entende muito bem esse poder da imagem parada. Quando alguém fala de Evangelion, a gente automaticamente lembra dos Evas, dos anjos, das cenas grandes, mas uma parte enorme da sensação do anime está justamente nos intervalos, nos momentos em que nada explode, nos personagens sentados, nos espaços vazios, no tempo que parece suspenso antes de alguém dizer alguma coisa. Essas pausas tornam justamente o mundo mais real, porque a vida também é feita disso. Nem tudo acontece em forma de evento. Muita coisa importante acontece na espera, no desconforto, na vontade de falar e não conseguir. A estética antiga parece nostálgica porque ela não tinha medo desses espaços. Ela aceitava que uma cena pudesse simplesmente respirar. Outro motivo que gera tanta nostalgia está justamente na imperfeição. E isso não é uma crítica, pelo contrário, muitos animes antigos tinham movimentos mais econômicos, reutilizavam frames, ficavam mais tempo em uma imagem estática e dependiam muito de composição, sombra, enquadramento, música e expressão facial para criar emoção em quem assiste.
Hoje, quando a gente olha para isso, pode até parecer uma limitação técnica, mas em muitos casos essa limitação criava uma intimidade que hoje em dia é muito difícil de reproduzir. Berserk de 1997 é um exemplo forte, porque a própria rigidez visual combina com o peso da história contada. A imagem está longe de ser confortável. Ela parece áspera, escura, marcada. Isso faz sentido para um mundo como aquele, onde o sonho, violência, ambição e sofrimento estão sempre misturados. O anime não parece bonito de um jeito limpo, ele parece constantemente ferido, e essa aparência ferida aproxima a obra daquilo que a gente quer transmitir. No caso, o anime quer transmitir, né? A mesma lógica aparece de outro jeito em animes mais urbanos e afetivos, que nem Yu Yu Hakusho e Slam Dunk. Não porque eles sejam parecidos com Berserk, longe disso, mas porque também carregam uma sensação de vida concreta. Yu Yu Hakusho tem aquela pegada de rua, escola, amizade meio torta, de gente tentando parecer dura porque ainda não sabe lidar com o que sente. Yusuke começa como alguém que o mundo quase descartou, mas a história aos poucos transforma esse garoto problema em alguém capaz de criar vínculos reais. Já Slam Dunk pega outro caminho, mas toca numa sensação parecida. A quadra, o treino, a vergonha de errar, o orgulho adolescente e a vontade constante de ser reconhecido fazem o anime parecer muito humano. Não é só sobre esporte, é sobre encontrar um lugar onde a sua tentativa finalmente importe. Essa é justamente uma das coisas mais bonitas nos animes antigos. Eles pareciam deixar os personagens existirem um pouco mais. Nem tudo precisava ser explicado em fala, nem tudo precisava virar uma grande virada dramática. Às vezes, uma expressão, um silêncio depois de uma derrota ou uma caminhada com o grupo já carregava a emoção inteira. A imperfeição ajudava porque tornava tudo menos plastificado, mais vivido. Acho que a tal da nostalgia dos animes antigos não é simplesmente vontade de voltar para os anos 90 ou 2000, até porque esse passado, visto de perto, tá longe de ser perfeito. Claro, nenhuma época foi. Todo período teve problemas, solidões, limitações e dores próprias. O que esses animes provocam é outra coisa, e é isso que eu tô tentando trazer aqui. Uma saudade de um modo de estar no mundo que parece menos imediato. Uma abertura podia tocar inteira sem a presença do botão de skip. Uma cena podia terminar sem pressa. Uma música de encerramento parecia fechar bem o dia. O episódio não precisava estar o tempo inteiro tentando provar que merecia a sua atenção. O anime apenas te convidava a permanecer. Trigun carrega muito essa sensação. Por fora, o Vash parece leve, engraçado, exagerado, mas por trás dessa leveza existe uma tristeza enorme e uma decisão difícil. Continuar sendo gentil em um mundo que oferece muitos motivos para você não ser. A estética de Trigun, com seus espaços abertos, cidades pequenas e sensação de estrada, dá à obra um clima de lembrança distante. Não é só uma aventura, é como se cada lugar carregasse uma pequena pergunta sobre o que significa continuar humano depois de ver tanta dor. Já Cowboy Bebop trabalha essa mesma saudade pelo caminho da música, da noite e do passado que nunca vai embora. Já Evangelion faz isso pelo silêncio emocional, enquanto Len faz pela solidão tecnológica. Yu Yu Hakusho e Slam Dunk fazem pela amizade, pelo grupo e pela tentativa de encontrar um lugar onde você seja reconhecido. O ponto não é que todos esses animes falem da mesma coisa. Longe disso. O ponto é que todos, de formas diferentes, dão tempo para o espectador sentir o mundo da obra. E hoje isso parece raro, sabe? A gente vive uma experiência cada vez mais saturada, muita imagem, estímulo, muita comparação, muita atualização. Mesmo nos momentos de descanso, parece que a mente continua correndo. Por isso, quando o anime antigo mostra uma cena simples e deixa aquilo ficar, a sensação pode ser estranhamente confortável. Não é só nostalgia, é alívio. Tamanho alívio que faz muita gente voltar para esses animes justamente também porque eles oferecem um tipo de conforto que não força o otimismo. Eles não dizem necessariamente que tudo vai ficar bem. Muitas vezes nem tentam resolver completamente a dor dos personagens. Cowboy Bebop deixa aquela melancolia existir,
Evangelion deixa a confusão existir, Berserk deixa o peso existir, Len deixa a estranheza existir, e o Yu Yu Hakusho e Slandunk, mesmo sendo mais quentes e energéticos, também entendem que pessoas perdidas precisam de vínculo, não de uma resposta perfeita. Isso é uma forma muito bonita de conforto, porque a vida real raramente oferece soluções limpas. Às vezes você não supera totalmente uma coisa, aquilo deixa uma cicatriz. Às vezes você continua carregando um passado, às vezes você não entende direito o que você sente. Às vezes, o máximo que uma história pode fazer por você não é te consertar, mas te acompanhar por alguns minutos. E os animes antigos tinham muito disso. Aquela conversa longa no fim do episódio, um encerramento melancólico, um personagem olhando para longe, um grupo que vai se formando aos poucos, uma cena que não transforma o sofrimento numa frase pronta, mas também tá longe de tratar aquilo como espetáculo. Ela só fica ali. E quando uma obra fica ali com você, sem pressa e sem gritar, ela cria uma intimidade muito difícil de esquecer. E talvez seja por isso que essas imagens voltam na nossa cabeça o tempo todo. Não porque elas sejam perfeitas, mas porque parecem ter nos feito companhia. No fim, eu simplesmente acho que esses animes eles trazem uma sensação de nostalgia tão grande porque eles guardam uma sensação de presença. Aquela imagem tinha textura, a cena tinha pausa, a imperfeição fazia parte da beleza, os personagens podiam ficar em silêncio sem que a obra tratasse isso como perda de tempo. Quando a gente olha para todos esses animes que eu citei, você não está vendo apenas obras antigas. A gente está entrando em contato com uma forma de narrar que parecia confiar mais no silêncio, no clima, na espera e no sentimento gerado. Isso toca em algo que o presente muitas vezes tira da gente: a possibilidade de se sentir sem pressa. Talvez seja por isso que uma cena desenhada há décadas ainda parece familiar para alguém que nem viveu aquela época. Porque a nostalgia não vem apenas do passado em si, ela vem daquilo que essas imagens parecem proteger. Um pouco de calma, um pouco de imperfeição, um pouco de humanidade. E por alguns minutos, esses animes fazem o mundo parecer menos acelerado. Não porque o passado fosse melhor, mas porque eles lembram que uma história não precisa correr para tocar alguém. Às vezes ela só precisa respirar.